Quatro lâmpadas ômicas idênticas A, B, C e D foram associadas e em seguida a associação é ligada a um gerador de energia elétrica ideal. Em um dado instante, a lâmpada A queima, interrompendo o circuito no trecho em que ela se encontrava. As lâmpadas B, C e D permanecem acesas, porém o brilho da lâmpada B aumenta e o brilho das lâmpadas C e D diminui. Com base nesses dados, a alternativa que indica a associação formada por essas lâmpadas ele deu várias associaçõezinhas aqui para você analisar qual delas está de acordo com este enunciado. Algumas informações que o enunciado deu para a gente é a seguinte, tá? A primeira ali falou que está ligado todo mundo a um gerador de energia elétrica ideal. Então você garante que o circuito está funcionando certinho ali, sem nenhum probleminha. Agora, mais uma informação que é importante ali, tá? Se todo mundo está ligado a um gerador de energia elétrica ideal, a gente tem o seguinte, tá? Ele fala pra gente que a lâmpada A queimou. Se a lâmpada A queimou, eu posso considerar como se eu tivesse pego essa lâmpada A aqui e tirado ela do circuito. Esta daqui, a mesma coisa, com o item C a mesma coisa e o item D e E também. Outra informação que ele fala ali no enunciado é a seguinte, tá? As lâmpadas B, C e D permanecem acesas. Se elas permanecem acesas, o que a gente vai olhar aqui, ó? No item A, a corrente saiu daqui, subiu, ela vai descer aqui para a lâmpada C e D ela está acesa, só que ela vai vir para cá e vai voltar para a sua fonte. Ela nem vai passar pelo item B, ou seja, o item B aqui, a lâmpada B no caso, nem vai acender. Então joga o item A fora. Olha só o item B, né? No item B a corrente veio aqui, não fecha nenhum circuito porque a lâmpada A não está aqui no meu circuitinho B, joga o item B também fora. No item C, corrente veio aqui, passou pela lâmpada B, passou pela lâmpada C e D, acendeu todo mundo e voltou para cá, beleza? A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então essas três aqui estão acesas. Só que entra informação sobre os brilhos dessas lâmpadas. A informação sobre os brilhos dessas lâmpadas é a seguinte, ele falou o quê? Que a lâmpada B passou a brilhar mais do que ela estava brilhando anteriormente e as lâmpadas C e D diminuíram o brilho comparado com o brilho inicial. Com esta informação aqui, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas ali, tá? Lembrando que elas estavam ligadas ali no gerador de energia elétrica ideal. As tensões aqui eu vou falar que são iguais a U. A gente precisa lembrar como calcular o brilho dessas lâmpadas. E o brilho dessas lâmpadas é dada pela equaçãozinha aqui em cima, tá? Potência é igual a resistência da lâmpada vezes a corrente que passa na lâmpada elevado ao quadrado. Isto aqui me dá a informação sobre o brilho de cada uma dessas lâmpadas. Só que antes de sair fazendo continha aqui, olha para o item E. O item E, todas as lâmpadas estão ligadas em paralelo. Inclusive, quando você tinha a lâmpada A aqui, ela também estava em paralelo. Ou seja, a corrente saiu daqui. Vamos imaginar que a lâmpada A ainda está aqui, tá? A corrente veio aqui e se dividiu em 4, igualzinho, porque todas as lâmpadas são iguais, ele falou ali no comecinho para vocês. Então no começo ali, ó, a corrente veio, se dividiu em 4, todo mundo brilhou igual. Depois o que aconteceu aqui? Queimou, a corrente veio aqui, se dividiu em 3, e o que acontece aqui? Todo mundo continua brilhando igual, ou seja, as lâmpadas C e D não diminuem o brilho e nem a lâmpada B aumenta o brilho. Portanto, ó, item E também joga fora. Se você precisar chutar, tinha 50% de chance de acertar a partir de agora. Recomendação, a partir desse momento, pega um lápis e uma caneta e acompanhe esse exercício aqui, porque ele é longo, você já deve ter visto aí no tempo que tem ele. Acompanhe aí com calma e vai vendo aqui qual que é a solução que eu vou dar para isso aqui. Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos recuperar a minha lâmpada A no circuito e vamos analisar qual que é o brilho de todas as lâmpadas aqui antes dessa lâmpada queimar, e depois que ela queima a gente analisa qual que é o brilho dessas lâmpadas aqui de novo e faz uma comparação. Então vamos começar pelo item C e depois eu vou passar para o item D para mostrar o porquê esse aqui não era o certo e esse aqui é o correto. Belezinha? Então vamos lá, ó. Para o item C, antes dele queimar. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. Calculando a resistência equivalente, eu sei qual que é a corrente que está passando por esse circuito aqui. Sabendo qual que é a corrente, eu sei que ela vai se dividir aqui e aqui. Depois ela se junta, se divide aqui e aqui. Eu consigo calcular o quê? O brilho de cada uma das lâmpadas no circuito C. A mesma história que eu vou fazer para o item D. Calculando então a resistência equivalente neste primeiro trecho aqui, depois eu somo com a resistência equivalente nesse trecho aqui, já que as duas aqui são iguais, eu tenho a resistência equivalente do circuito.
Como a lâmpada C e D está em paralelo, a gente calcula a resistência equivalente da seguinte forma. 1 dividido pela resistência equivalente é o quê? É igual a 1 dividido por R1, que é a resistência interna dessa lâmpada, mais 1 dividido por R, que é a resistência dessa lâmpada que eu falei R1 aqui, é R mesmo, tá? Então, 1 sobre R mais 1 sobre R. É isto aqui, deste trecho aqui. O que a gente faz aqui, ó? Tira o mínimo é o próprio R, e soma essas duas partes ali, que 1 mais 1 é uma continha super simples de fazer, senão nem perde tempo com isso aqui, então dá 2 sobre R. O que a gente faz aqui, ó? Multiplica em cruz ou simplesmente inverte. Esse R equivalente vem aqui para cima, esse R que vem para cima e o 2 vem aqui para baixo. Então a gente tem o quê? Que a resistência equivalente neste trecho aqui é o quê? É a metade de R. Aqui é a metade de R, aqui também é a metade de R. Metade mais metade dá 1 inteiro. Portanto, a resistência equivalente do meu circuito inteiro é igual a R. Como é que eu sei o valor da corrente que está passando neste circuitozinho aqui? A gente faz a lei de Ohm. A lei de Ohm diz o que pra gente? Ó? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A corrente aqui, então, eu pego essa resistência e passo aqui dividindo a minha tensão. Então, facinho, né? Essa corrente aqui inicial do circuito C vai ser o que? Vai ser a tensão, que é o próprio, como eu falei para vocês, dividido pela resistência do circuito, que é o próprio R. Então essa corrente aqui, ó, é U sobre R. O que acontece com essa corrente aqui conforme ela vai passando, tá? Ela saiu daqui, veio no meu circuito. Quando ela chega bem nesse ponto aqui, como as resistências são iguais, metade vem para cima, metade vem aqui para baixo. E depois ela se junta aqui de novo, metade vem para cima e metade vem para baixo. Ou seja, a corrente que passa aqui em A é igual à corrente que passa em B, que é igual a que passa em C, que é igual a que passa em D. Tá? A gente pode escrever isso aqui tranquilamente, tá? Só que olhando só esse primeiro trecho aqui, o que que vai ser? Se aqui veio a metade, é a metade disso aqui, U sobre R. Metade de U sobre R ali vai ser o que? U sobre 2R. Pega esse valor aqui, divide por 2, você obtém este resultado aqui. Então, esta é a corrente que passa aqui, aqui, aqui e aqui. Qual que é a potência de cada uma dessas lâmpadas aqui? A gente pode calcular da seguinte forma, tá? R vezes I ao quadrado. A resistência já sabe que é R mesmo. A corrente a gente acabou de achar qual que é a corrente em cada uma dessas lâmpadas aqui. Então fica o quê? R vezes I ao quadrado, tá? Põe entre parênteses aqui para não se esquecer disso aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Quadrado vai ficar no U, vai ficar no R, e 2 ao quadrado é igual a 4. Então fazendo essa continha aqui, ó, U quadrado, R quadrado sobre 4. Presta atenção aqui, ó, tem o R em cima e R ao quadrado embaixo. Posso cortar aqui o quadrado com este R, então a gente vai obter o quê? Que a potência das lâmpadas no circuito C inicialmente são o quê? São todas iguais, como eu já tinha falado para vocês, e ela é igual ao quê? A U quadrado sobre 4R. Esta daqui é a potência que cada uma dessas lâmpadas brilha antes da lâmpada A queimar. Para não ficar poluído isso aqui demais, vamos passar para a próxima página e calcular quando essa lâmpada A queima. Enfim, quando a lâmpada A queimou, o que a gente tem? A gente tem um circuitinho aqui, ó, que a corrente vai passar por B, depois ela vai se dividir entre os itens C, entre as lâmpadas C e a lâmpada D. Como é que a gente faz agora? Mesma história, precisamos calcular a resistência equivalente do circuito inteiro. É igualzinho o que a gente acabou de fazer, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Belezinha, calculou isso aqui, a gente vai obter o seguinte, tá? A resistência equivalente neste trecho aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a R sobre 2. Isso aqui agora é um resistor novo que vale quanto? R sobre 2. Esse resistor novo está em série com o B. Quando você tem resistências em série, você faz o quê? Soma essa resistência R com essa resistência aqui. Então vai ficar o quê? Vamos fazer aqui em cima para ficar mais fácil da gente visualizar. Vai ser o quê? R sobre 2, que é a resistência equivalente desta parte aqui, mais R. Tira um mínimo aqui entre 2 e 1, que é o próprio 2. Divide pelo de baixo, 2 por 1 é 2. Multiplica pelo de cima, vai dar 2R. 2 por 2 dá 1. Vezes R é igual ao próprio R. Então vai ficar o quê? R mais 2R. Isso aqui é o quê? 3R sobre 2. Então a resistência equivalente desse circuito inteiro aqui, depois que queimou a lâmpada A, é o quê? 3R sobre 2. Mesma história, agora a gente consegue calcular o quê? Conseguimos calcular a corrente nova desse circuito. Então a corrente nova vai ser o quê? Vai ser a tensão dividido pela resistência equivalente. Tensão a gente já sabe que é 1, dividido por 3R sobre 2. A gente tem aqui uma divisão
de divisão. Você não está enxergando divisão aqui, ó, escreve isso aqui como sendo U sobre 1. U sobre 1 é o próprio U, né? Então, ó, divisão de divisão, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, a gente obtém o seguinte, ó, corrente final, tá? No meu circuito C vai ser o quê? U sobre 1 vezes 2 vem lá para cima e 3R vem aqui para baixo. Então, vai ficar o quê, ó? 2U sobre 3R. Essa daqui é a corrente nesse circuito aqui, depois que a lâmpada A queimou. E agora o que eu faço aqui? Eu sei que a corrente vai vir aqui da minha fonte, vai passar inteira pela lâmpada B. Este valor aqui passa pela lâmpada B. Quando chega aqui, ó, metade vem para cima e metade vem para baixo. Então a gente consegue calcular a nova potência. Então a nova potência da lâmpada B, tá? Potência final da lâmpada B vai ser o quê? Vai ser a resistência dela vezes a corrente ao quadrado, tá? A corrente ao quadrado foi o que eu acabei de falar. Ela passa inteirinha na lâmpada B. Então vai ficar 2U ao quadrado, 3R ao quadrado. Então aqui vai ficar o que? U quadrado R quadrado, tá? U quadrado R quadrado. 3 ao quadrado é 9, tá? E 2 ao quadrado é 4. Mesma história, R com R quadrado, posso cortar isso aqui. Então essa daqui fica sendo o quê? A minha potência da lâmpada final, tá? No B. Para saber se ela está brilhando mais ou menos, pega aquele valor lá do começo e coloca aqui para fazer uma comparaçãozinha. Então, se você não anotou, aqui está o valor. Enfim, como é que a gente faz comparação? Você divide isto aqui por isto aqui da seguinte forma, tá? Potência final da lâmpada B dividido pela potência inicial vai ser isso dividido por isso aqui, tá? O que eu faço? A divisão de divisão, a gente acabou de fazer isso aqui. Só pegar o primeiro e manter como ele está e multiplicar pelo inverso segundo, ou seja, 4R vai lá para cima e o U quadrado vem aqui para baixo. Ó que maravilha, né? U quadrado com U quadrado corta esses dois, R com R corta esses dois também. Sobrou o que pra gente? Ó, 4 vezes 4 é 16, 9 não tem nada para multiplicar, então vai ficar 16 sobre 9. Então, a potência final da lâmpada B ela é igual ao que? 16 nonos da potência inicial da lâmpada B. Ó, esse valorzinho aqui eu peguei e passei para cá multiplicando, tá? Então, eu obtive isso aqui. O que esse resultado quer dizer pra gente? Ó, isso aqui é um valor maior do que 1. Ou seja, para que este valor aqui seja igual a esse, eu preciso multiplicar ele por um valor maior que 1. Desta forma, a lâmpada B no início brilha menos do que a lâmpada B no final. Esta potência aqui é maior do que essa daqui, então está coerente pelo menos com uma parte do enunciado. Lâmpada B no final brilha mais do que ela estava brilhando inicialmente na hora que a gente começou a fazer esse experimento. E agora a gente precisa analisar o que? As lâmpadas C e D. Para as lâmpadas C e D, mesma história, tá? A corrente, esta daqui, ela passou por B, foi metade para cima e metade para baixo. Tá repetitivo, mas precisa saber isso aqui de cor. Então vai lá. Isso aqui, a metade dessa corrente aqui dá quanto, tá? A gente sabe que as correntes vão ser iguais, então é só pegar, ó, esse 2 aqui, dividir pelo 2 que está embaixo, vai sobrar o quê? U sobre 3R. Então, as potências das lâmpadas C e D vão ser também iguais, porque as correntes são iguais e as resistências dessas lâmpadas também são iguais. Calculando a potência, então, a gente vai ter o seguinte, tá? Presta atenção, né? Aquele R vai sumir ali, vai ficar só o quê, ó? Esta parte aqui elevado ao quadrado, sem esse R aqui tá elevado ao quadrado, né? Essa aqui, no caso, né? Vai ficar U quadrado sobre R sobre 9. Então, coloca ali, ó, potência final dessas lâmpadas é o quê? U quadrado sobre 9R. Então as lâmpadas C e D têm esta potência aqui no final. Para saber se elas estão brilhando mais ou menos do que as primeiras lâmpadas, antes da lâmpada queimar, o que a gente faz? Compara também. Se você não tem anotado, aqui está o brilho das lâmpadas lá no comecinho. É o quadrado sobre 4R. Mesma história. Divide as duas aqui. Divisão de divisão. A gente vai ficar com isso aqui da seguinte forma, tá? Ó, U quadrado sobre 9R, mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. O quadrado com o quadrado corta os dois, R com R corta os dois. Sobrou o que só pra gente? Ó, 4 nonos. Então, potência final de C, certinho, vai ser igual ao que? 4 nonos da potência inicial da lâmpada C. Coloca ali esta coisinha aqui. Presta atenção aqui. Aqui eu tinha um valor maior que 1. Agora eu tenho aqui um valor menor do que 1. Ele está entre 0 e 1. Significa o que isso aqui? Eu preciso multiplicar esse valor aqui
na potência C, tá? Na potência inicial, porque essa potência aqui é muito grande. Se essa potência aqui é muito grande, eu multiplico por um valor ali entre 0 e 1 para ser igual a esta potênciazinha aqui. Ou seja, a potência da lâmpada C lá no comecinho, ela é maior do que a potência da lâmpada C no final, depois que a lâmpada A queimou. Dessa forma, eu posso falar o seguinte, tá? A lâmpada B no final brilha mais do que a lâmpada B no início, e a lâmpada C no início, a lâmpada C e D no caso, né, no início brilha mais do que a lâmpada C e D no final deste processo aqui. Portanto, só pode ser, como eu já falei para vocês, o item C a correta. Agora, por que não é o item D? Vamos passar para a parte final, só que presta atenção numa coisa aqui, ó. Esse circuito final aqui, ele é igualzinho ao circuito final, tá, do item C. Então vamos lá para a próxima página. Corrente passou por B, veio metade para C e metade para D, como eu falei para vocês, é igualzinho. Então desta partezinha aqui do meu item D, as potências eu vou escrever aqui para facilitar bastante a minha vida, por isso que eu falei para vocês deixarem isso aqui anotado. Então essa aqui é a potência final, tá, da lâmpada B, essa aqui, e aqui é a potência final das lâmpadas C e D. É idêntico ao que eu já acabei de calcular. Agora o que a gente faz? Olha no começo com a lâmpada A sem ela estar queimada. O que a gente precisa fazer aqui pro começo? Mesma história. Calcula a resistência equivalente deste trecho aqui. Então vai ser o que? 1 sobre a resistência equivalente, é a soma, tá, do inverso de cada uma dessas lâmpadas. O mínimo aqui é R, vai sobrar o que ali, ó? 1 mais 1 mais 1, continha fácil faz E, vai dar 3R. Já inverti direto aqui para facilitar bastante, não ficar tão longo assim esse vídeo. Então a resistência equivalente neste trecho aqui é R sobre 3. R sobre 3 mais o Rzinho ali, a gente vai obter o seguinte, tá? A resistência equivalente do circuito inteiro, ela é igual ao que? R sobre 3 mais R, só que é igual ao que? 4/3 de R. Então esse circuito aqui tem essa resistência. Calculando a corrente vai ser o que? Tensão dividido pela resistência, mesma história, tá? Ó, U sobre 1, faz aqui a multiplicação pelo inverso, você obtém que esta correntezinha aqui, ó, 3U sobre 4R. Então, antes da lâmpada queimar, essa aqui é a corrente que sai lá da fonte. Essa corrente vai passar pela lâmpada B, e depois o que acontece aqui, ó, 1/3 dela vem para A, 1/3 para C e 1/3 para D. Então eu divido por 3 esse resultado aqui para saber qual que é a corrente que passa em cada uma dessas lâmpadazinhas aqui. Então para B, primeiro, calculando ali, ó, potência da lâmpada B, a gente tem o seguinte, tá? É a resistência dela, que é o Rzinho ali, multiplicado por isso aqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado é o que, ó? 3 ao quadrado é 9, U ao quadrado é o próprio U, 4 ao quadrado é 16, R ao quadrado. Essa daqui é a potência, ó, já corta esse R com esse R aqui, já podia ter poupado esse passo aqui, mas vamos deixar aqui. Potência inicial da lâmpada B é o que? 9U ao quadrado sobre 16R. Isso aqui é a potência inicial. A gente sabe qual que é a potência final dela aqui, né? Vamos deixar para fazer essas comparações daqui a pouquinho. Vamos calcular então a potência da lâmpada A, C e D. Isso aqui é a mesma história. Eu sei que a resistência é Rzinho e a corrente é 1/3 disso aqui, né? Então vai sumir esse 3 aqui, vai sobrar o quê? U quadrado sobre 16R ao quadrado, tá? Esse 3 sumiu, então ficou U quadrado aqui. 4 com 4 é 16 e R ao quadrado. Mesma história ali, ó. Corta os dois R's, vai sobrar que a potência dessas 3 lâmpadazinhas aqui, antes de queimar a lâmpada A, é isto daqui. Agora vamos fazer as comparações e ver por que esse item aqui estava errado, né? Primeira coisa ali, ó, vamos comparar então a potência das lâmpadas B antes de queimar e depois que queimou. Antes de queimar, a gente sabe que é isso aqui, ó. Então vai ficar uma divisão de divisão. Já pega esse 9U quadrado sobre aqui, vamos deixar aqui a divisão, já escrever, né? E multiplica este aqui pelo inverso desse aqui. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar dessa forma aqui, como eu acabei de escrever, ó. R com R corta, U quadrado com U quadrado corta todo mundo. 9 com 9 é 81 e 16 vezes 4 é 64. Então a gente vai ter aqui, ó, a potência de B vai ser o quê? 81 sobre 64, potência final de B. Mesma história, ó. Isso aqui, quando você dividir, vai dar o quê? Um número maior que 1. Se isso aqui é um número maior que 1, significa que a potência dessa lâmpada B inicial é maior do que a lâmpada B final. Ou seja, ela brilhava mais aqui do que quando a lâmpada A queimou. Então, a gente pode escrever que a potência inicial de B
é maior do que a potência final de B, o que já não está batendo com o enunciado do exercício. Agora faz a última análisezinha ali, ó, potência de C e D inicial, dividido pela potência de C e D final, vai ser a mesma história, tá? Aqui eu já vou fazer direto. Isto aqui eu tô deixando só como C e D porque, ó, não faz sentido eu falar da lâmpada A no final, né? Então, ó, só a lâmpada C e D inicial, eu sei que é esta potência aqui, multiplicado pelo quê? Pelo inverso disso aqui. Escreve ali, ó, então, ó, 9R sobre o quadrado. R com R, o quadrado com o quadrado, manda todo mundo para o espaço, sobrou o que? 9 sobre 16, mesma história, isso aqui está dividindo, vem para cá multiplicando, a gente tem o seguinte, tá? Potência inicial de C e D é o que? É 9 sobre 16 da potência final. Mesma história, isso aqui é um valor entre 0 e 1, ou seja, esse valor aqui tem que ser maior do que isso aqui para esse valor aqui ser entre 0 e 1. Portanto, essas lâmpadas aqui passam a brilhar mais do que esta daqui depois que a lâmpada A queimou. Dessa forma, o item D não pode ser a alternativa correta. É isso aí então, vídeo super longo, espero que você tenha tido paciência para acompanhar até agora. E é isso aí, fico por aqui, bons estudos, beijo às crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!